Olá, Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Um abraço para ti. Estamos nós aqui hoje num ambiente totalmente diferente, totalmente natural. Mas nós estamos aqui mais uma vez com nossa palavra do dia. Um momento em que nós separamos para trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo a esse momento, seja bem-vindo a esse instante. Você pode estar chegando, tá bom? Você pode ficar à vontade. Pega aí sua caneta, seu lápis, seu papel. Se você de repente deseja fazer alguma anotação, se você é simplesmente um leitor da Bíblia, você pode pegar também sua Bíblia, seu dicionário, para nos acompanhar nesse momento aí que eu tenho certeza que vai ser abençoador. Bom, eu tenho aqui comigo hoje a palavra de Deus aberta em Evangelho de João, capítulo 14, aqui no versículo de número 11. Eu gostaria de dividir esse trecho, esse texto com você. Está escrito assim: Jesus está falando aqui com os discípulos, mas também alcançando outras pessoas que estavam ali juntamente com ele. E ele disse assim: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos pelas obras, ou seja, pelas mesmas obras que Jesus faria, assim o Pai também. Querido, nessa hora é o meu pedido, minha oração breve, muito rápida mesmo, é que o Espírito Santo possa aí falar ao teu coração, que ele possa aí ministrar a tua vida também no nome de Jesus. Mas é muito bom poder estar aqui dividindo algo da parte de Deus. É muito bom poder estar dividindo algo da parte do Senhor, do Criador, daquele que era, que é, que há de vir, daquele que fez todas as coisas, daquele que é o dono de toda a existência, daquele que um dia nos fez, nos formou para o louvor da sua glória. Nós nascemos para a adoração do nome de Jesus Cristo. Então é uma gratificação, é muito grato, é muito agradável poder estar falando a respeito de um Senhor, muito agradável poder estar falando a respeito de um Criador bom e que a sua misericórdia, que a sua benignidade tem estendido sobre a nossa vida. Bom, mas a palavra de Deus nos diz aqui Jesus estava ali com um grupo de pessoas e ele estava falando a respeito do fato de, através da comunhão, e eles pouco estavam entendendo a respeito disso, né? Ele disse que ele estava no Pai, o Pai estava nele, eles não conseguiam entender muito bem isso aí não. Eles estavam acostumados com um linguajar um pouco mais prático, um pouco mais simples, e Jesus veio falando coisas assim que eles ficaram até mesmo impressionados, e até mesmo tinham dificuldade de decifrar aquilo que Jesus estava falando. Muitas vezes Jesus falava de uma maneira bem clara, mas muitas vezes ele falava em enigma, por parábolas, aliás. E eles então ficavam se sabendo, na verdade, o que significava realmente aquilo, ou o que queria representar, ou o que poderia, aliás, representar aquilo que Jesus estava falando. Uma preciosidade, mas assim meio que no oculto. Então esse era o mistério que estava ali para que eles pudessem estar desvendando. Então Jesus falando a respeito, querido, dessa união, Jesus falando a respeito dessa comunhão entre o Pai e o Filho. Claro, futuramente ele estaria falando também a respeito do Espírito Santo, mas aqui ele ministrando a respeito do Pai e também a respeito do Filho. Ele disse assim: olha, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Crede em mim, crede naquilo que eu estou falando, acreditem. E algumas pessoas até comentam, é uma dificuldade, eu creio, para muitas pessoas entenderem, filma lá para mim, algumas pessoas entenderem, algumas pessoas até mesmo poderem discernir, né, o que representa a Trindade, ou o que é a Trindade, né, ou o que é o Pai, essa conexão Pai, Filho, Espírito Santo. Muitas pessoas têm essa dificuldade entre si, né, o que representa realmente tudo isso, né? Algumas pessoas, já vi vários comentários, algumas pessoas dizendo, não, os três são um. Tá, mas os três são um? Tá, então o Deus se encarnou e Deus virou homem. Tá, mas e aí? Jesus orava para quem? Jesus falava com quem? Quem desceu quando Jesus subiu e quem ficou na glória? Como que Jesus disse que estaria com aquele moço da cruz, sendo que ele estaria aqui ou estaria lá? Como é isso, né? Então Jesus estava falando aqui a respeito da comunhão, né? Assim como, por exemplo, quando as pessoas elas se casam, o primeiro que diz isso, que usa essas palavras, é o juiz, né? O juiz que realiza ali o casamento, a cerimônia, no cartório. Então ele diz, não serão dois, mas uma só carne, pelo fato de ele ler um trecho da Bíblia. Então ele faz essa cerimônia e diz essas palavras. Então, também na igreja, o pastor ou o padre, ou enfim, aquele que for ministrar, celebrar essa cerimônia de casamento, com certeza eles vão utilizar essa mesma palavra, essa mesma expressão,
em que os dois serão uma só carne. Pastor, mas o que seria exatamente isso? Seria exatamente isso, os dois seriam uma só carne. Mas eles teriam simplesmente um objetivo. Isso que ele quer dizer com seria uma só carne. Teria um objetivo, teria uma meta, teria um foco, um lugar para chegar. Ele está falando de comunhão. Nisso eles seriam um. Da mesma forma em que nós também somos um em Cristo. A partir do momento que nós temos o mesmo objetivo, temos a mesma meta, nós olhamos com a mesma visão, procuramos enxergar as mesmas coisas. Isso nos faz ser um em Cristo. Isso nos faz até mesmo olhar para o mesmo lado, como Jesus mesmo falou, como Jesus mesmo disse, né? Que eles estavam ali sendo um. Né? Eu estou no Pai, o Pai está em mim, crede ao menos pelas obras. Ou seja, o Pai está em comunhão comigo, eu estou em comunhão com o Pai. O fato de o céu ter se aberto durante 3 vezes durante o ministério de Jesus mostra exatamente isso. Quando Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, mostra claramente exatamente aquilo que Jesus estava falando. E as obras que Deus estava para fazer, ele concretizou através de Jesus Cristo. O plano de Deus era exatamente enviar Jesus Cristo para resgatar, como Jesus mesmo falou, aquele que se havia perdido. E naquele que se havia perdido, querido, nesse meio estava eu, estava você. Naquele que estava perdido, nós também, assim como diz o livro dos profetas, andávamos ali errantes de um lado para o outro. Nós andávamos como ovelha que não tem pastor. Nós andávamos perambulando de um lado para o outro, querido, ali procurando um caminho, procurando a direção. Alguns deles até mesmo, ou alguns de nós, até mesmo ali pelos prostíbulos, pelas noitadas, pelos baile funks da época, pelas as baladas da época, né? Até mesmo outros, até mesmo ali nos bares, se embriagando, nas jogatinas, outros até mesmo ali investindo tanto dinheiro em drogas, destruindo sua própria vida, até mesmo sua própria família. E por aí vai, são tantos motivos, são tantas maneiras de se perder, tantas maneiras de errar na vida, tantas maneiras de fazer com que a vida não dê certo. Justamente isso significa estar aí como ovelha sem pastor. Porque toda ovelha sem pastor, você percebe, a ovelha ela não tem direção, não tem direção. Se você já viu algum documentário de ovelha, você percebe que a ovelha ela fica constantemente esperando ouvir a voz do pastor. Quando ela ouve a voz do pastor, ela fica atenta e quando o pastor diz algo para ela, ela então já toma atitude. Assim também, nós entendemos que até Jesus vir aqui para que pudesse dizer realmente, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, e ele estava falando isso, claro, através do sacrifício na cruz do Calvário, exatamente isso. Quando o bom pastor veio, mostrou a direção, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí então justamente as pessoas nesse bom pastor puderam encontrar a vida que eles não encontraram nos saduceus, nos fariseus, nos essênios, nos zelotes, a vida que eles não encontraram, a paz que eles não encontravam ali em Herodes, em Pilatos, em Caifás, a vida que eles não encontraram em César, exatamente essa vida que Jesus veio trazer para essas pessoas. A vida que eles não encontraram ali nos soldados romanos, nessa segurança que na verdade era mais opressão do que segurança, e eles não encontravam. Jesus veio trazer essa segurança para cada um deles, mas uma segurança, querido, não simplesmente uma segurança física, mas muito mais que isso ainda, uma segurança espiritual, porque assim diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 3, versículo 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do diabo. Então nessa noite que toda obra do diabo, toda obra maligna, toda obra satânica venha cair por terra nessa hora, em nome de Jesus Cristo, e que se houver prisões nessa noite, se houver pessoas que necessitam realmente de cura, de libertação, que realmente toda a ansiedade, realmente toda o estresse, realmente ali toda até mesmo depressão, bata em retirada em nome de Jesus, porque Jesus veio realmente para isso, para libertar o cativo. É justamente isso que diz o livro do profeta Isaías. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele entrou ali onde as pessoas estavam estudando e ele leu exatamente isso. Ele procurou no livro da lei, ou no livro que eles liam constantemente na sinagoga, eles estudavam. E a sinagoga, enquanto eu procuro aqui, a sinagoga tinha praticamente os mesmos costumes dos cultos que nós temos hoje, praticamente a mesma oratória. Eles davam abertura, né, com os salmos, também depois cantavam cânticos, e eles também tinham a ministração de uma palavra e depois se tirava a dúvida. A diferença é essa, não se tira a dúvida no culto, né? Mas as pessoas tiravam dúvidas ali a respeito daquilo que foi ministrado e depois do aprendizado cada um ia para sua casa. Isso se reuniam para fazer todo sábado.
Olha só, Jesus depois que entrou na sinagoga, ele leu exatamente depois do momento da tentação, né? Ele leu exatamente o que está escrito aqui, olha, Isaías capítulo 61, a partir do primeiro versículo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e consolar, né? E consolar os contritos de coração, para consolar aqueles que choram, aqueles que estão contritos, coração estão quebrantados, e proclamar a liberdade aos cativos, ou seja, e declarar libertação aos que estão em prisão, aos presos. E aí por aí vai. Ou seja, mas Jesus ele veio exatamente para isso. Mas as pessoas elas se encontravam ali como? Presas. Na primeira pregação de Jesus, para você ter ideia, essa era a visão de Jesus, tanto que Mateus ele fala exatamente sobre isso. Por quê? Esse era o foco e essa era a visão de Jesus quando ele veio trazer justamente a primeira ministração ou bem no início do ministério de Jesus. As pessoas eram vistas exatamente dessa forma. Pessoas que estavam ali aprisionadas, pessoas que estavam ali até mesmo não tinham esperança de vida, mas pessoas que para elas a vida era assim bem que indiferente. Olha só, eu vou ler para você o que está escrito, eu estou lendo aqui, ó, minha revista e corrigida, minha Bíblia pentecostal, minha companheira de sempre, mas está escrito assim, olha só. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 15, está escrito assim: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações, o povo estava sentado em trevas e uma grande luz raiou, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz brilhou, a luz raiou, a luz apareceu a eles. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus começou a ser pregado, começou a ser anunciado exatamente dessa forma. A primeira ministração de Jesus Cristo. Mas por que ele falou assim, sentado em trevas? Porque normalmente quem está em trevas, quem está na escuridão, não tem uma direção certa. A pessoa ela está andando, do nada ela tropeça. Você já experimentou andar no escuro? A pessoa até consegue dar algum passo, mas ela vai tropeçar mais cedo ou mais tarde. Ela vai tropeçar e às vezes vai cair e pode ser que a queda venha trazer ali alguma consequência, alguma sequela, enfim, pode ser até mesmo fatal em algum caso. Então, justamente, alguém que anda nas trevas é exatamente assim. Mas a palavra do Senhor também nos diz no livro de Salmos 119, diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Ou seja, mesmo assim, querido, o Senhor, Ele é aquele que clareia as nossas vidas, é aquele que traz luminosidade, aquele que ilumina, aquele que faz brilhar as nossas vistas para que nós venhamos a enxergar, aquele que tira as escamas dos nossos olhos para que a gente venha realmente a entender o que é bom, o que é certo e o que é errado. É aquele que vem trazer entendimento para cada um de nós, porque mais do que a cegueira com as nossas vistas, você sabe que com o tempo, até mesmo, não todas as pessoas, não generalizando, mas grande parte do número de pessoas, principalmente se a pessoa lê muito ou muito tempo assim de frente ao computador, estudando, enfim, muitas pessoas elas têm necessidade de óculos. Por quê? Porque foi forçando as vistas, né? Então, mas muito mais do que um tipo de cegueira ou tipo de necessidade de ampliar a sua visão física é a questão espiritual. Pessoas que muitas vezes não conseguem enxergar espiritualmente ou pessoas que não conseguem enxergar além daquilo que está diante de si, espiritualmente falando. Então, Jesus veio justamente para isso, para trazer visão àqueles que estavam em trevas. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo, na época chamado e era mais conhecido como Saulo de Tarso, quando ele teve encontro com Jesus, você sabe o que Jesus mostrou para ele? Jesus mostrou para ele, em primeiro lugar, quem era ele. Por quê? Porque Saulo, imediatamente ele ficou cego. Mas, na verdade, Paulo não ficou ali diretamente cego. Ele já era cego. Ele simplesmente enxergava com os seus olhos físicos, mas espiritualmente ele sempre foi cego. Então ele simplesmente caiu na realidade. Assim como ele era espiritualmente, ele se tornou fisicamente. Então, quando um homem de Deus, quando Ananias orou para ele e disse: irmão Saulo, Jesus Cristo, aquele que você teve encontro com ele no caminho de Damasco, ele te dá visão. Veja agora, sabe? Ou seja, os olhos de Saulo então se abriram. Ou seja, então nós entendemos que quem abre a visão, querida, é Jesus Cristo. Só Jesus pode abrir nossa visão. Só Jesus pode colocar palavras dele na nossa boca. Só Jesus pode encher nosso coração da presença dele, da unção dele sobre as nossas vidas. Só Jesus pode nos fazer enxergar as coisas de uma maneira diferente. Enquanto pessoas veem destruição, enquanto pessoas veem trevas, enquanto pessoas veem lástima, lamentações dos dias de hoje, nós estamos vendo realmente, olhando com os nossos olhos físicos,
É realmente isso, querido, é realmente isso. Nós olhamos, cada dia é uma novidade, né? Já são 5 variantes, 10 variantes do coronavírus, né? E uma pior que a outra. Se nem a primeira já estava se conseguindo conter, imagine 5, 7 variantes de coronavírus, piorou, né? Ou seja, significa que algo assim totalmente desenfreado, né? Diante dos governantes ou diante dos especialistas aí de saúde, né? Aqueles que são mais entendidos aí, que tratam dessa causa. Agora, por exemplo, e pouco se faz muito a respeito disso, né? Bem pouco se faz a respeito dessa questão. Um descaso assim muito grande. Se cria algo, joga no meio do povo e o povo muitas vezes acaba arcando com a consequência e assume responsabilidade simplesmente, né? E é punido através de tanto sofrimento, através de tanta morte. Nós sabemos plenamente a respeito disso. Agora, deixa eu dizer algo assim para você, querido. Quando, por exemplo, alguém olha para uma realidade dessa que está diante dos nossos olhos, me mostra qual a esperança. Não existe esperança humanamente falando. Por quê? Porque é algo assim invisível e que simplesmente ataca. Como é que você pode enxergar algo que é invisível? Simplesmente toma conta da pessoa, a hora que ela menos percebe, ela, dependendo da sua estrutura, dependendo do organismo, de como recebe aquele vírus, a pessoa já começa a se tornar debilitada já com dificuldade para respirar e tudo mais. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Humanamente falando, amado, não tem esperança para esse tipo de coisa. Não adianta dizer que 2021, não, cada dia que se passa, as variantes estão aumentando e as coisas estão ficando mais descontroladas. Deixa eu falar uma coisa para você. Humanamente falando, amado, você pode ter certeza que não há esperança aos olhos humanos, mas você pode ter certeza que há uma canção que nós cantávamos de um corinho na igreja, bem quando chegamos na igreja, diz assim, há um lugar em Deus para mim. Ou seja, vem amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem amado nosso, faz em nós o teu querer. Ainda que as águas se mudem e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ou seja, sempre vai haver um lugar em nós para Deus. Pode não haver um lugar no hospital, pode não haver um lugar na UTI, pode não haver um lugar para oxigênio, pode não haver um lugar para um monte de coisa, querido. Mas sempre há um lugar para o cristão em Deus. Sempre há um lugar para o Filho de Deus. Querido, o Pai, ele nunca desampara o Filho. O Pai, por mais que tenha milhões e bilhões de filhos, ele nunca desampara o Filho. O Pai, querido, ele sempre traz o filho no colo, querido, e consola o filho e conforta o coração do filho. O filho, querido, o filho de Deus, ele sempre tem uma esperança no colo do Pai. O filho de Deus, querido, ele sempre tem uma esperança porque o Pai o abraça em todos os momentos. Em momentos que ele está bem, mas também em momentos que ele sente momento de angústia, em tempos de angústia, em tempos de aflição. O Senhor Deus, ele é fiel. O Senhor Deus, ele é verdadeiro. Ele nunca desampara aqueles que são dele. Ele nunca desampara aqueles que o louvam. Ele nunca desampara aqueles que o glorificam. Aqueles que realmente entenderam que nasceram por louvor da sua glória. Ele nunca desampara aqueles que têm a palavra de Deus como regra de fé. Eles não são perfeitos, mas eles olham para a Bíblia, leem a Bíblia e procuram entender e guardar essas palavras no coração, mesmo diante de tantas adversidades. O Senhor nunca desampara, querido, e nunca vira as costas, como nós vemos aí acontecer no nosso mundo, mas nós vemos que Deus ele nunca vira as costas para aquele que realmente levanta suas mãos em adoração a Ele, mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempo e em momento que a pessoa diz assim, meu Deus, não sei o que fazer. O Senhor é aquele que nunca desampara. O Senhor, ele tem sempre a palavra. O Senhor, ele tem sempre a provisão. O Senhor, ele tem sempre um conforto, um consolo. O Senhor, querido, aquele que nos levanta em momentos que nós nos encontramos caídos. O Senhor, querido, aquele que nos anima, mesmo quando os nossos amigos não conseguem até mesmo trazer uma palavra de conforto ao nosso coração, mas lá está o Senhor através do Espírito Santo reanimando cada um de nós, né, com o seu desfibrilador espiritual, né, reanimando a cada um de nós para que nós tenhamos vida, voltemos para a vida, querido, e a vida é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz, querido, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No mundo, muitas vezes não se encontra resposta para tantas coisas, mas eu quero dizer para você, o Senhor, ele é a resposta para as nossas vidas. O Senhor, querido, assim como o discípulo disse, nós encontramos o profeta, aquele que nós esperávamos. O Senhor é exatamente esse. Ele se manifesta exatamente dessa forma na nossa vida. Aquele que nós esperávamos. Nós esperávamos o Senhor. Nós esperávamos um Salvador. Nós esperávamos alguém que em todo tempo pudesse dar ouvidos para cada um de nós. Porque você sabe, às vezes a gente fala em tempo e às vezes a gente fala fora de tempo. Não é assim? Sendo assim também, do nada dá vontade de falar alguma coisa, né? Então, você pode ter certeza que às vezes o amigo não está por perto. Ai, meu amigo, como é que eu faço para falar? Eu mandei uma mensagem que ele não respondeu.
mas você pode ter certeza que se você mandar uma mensagem para o céu, a qualquer hora, querido, o Senhor, ele vai responder. A palavra, ela vai tocar no céu, ela vai descer sobre o teu coração, a resposta de Deus sobre a tua vida, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é maravilhoso. Não que nós venhamos merecer, mas a misericórdia de Deus, ela é infinita, o amor de Deus, ele é tremendo. Nunca vamos conseguir entender ou medir a dimensão de tudo isso. Nós só podemos provar, querido, a bondade de um Deus que é todo-poderoso. Eu não sei você, mas aqui nós temos o privilégio de ver, querido, o sol se nascer. É tremendo, querida, é tremendo. E o sol se pôr é coisa maravilhosa. É como que se Deus, ele decorasse cada dia o céu de uma forma. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos, através até mesmo de um olhar, reconhecer que Deus é maravilhoso. Então, em todas as coisas, Deus, ele quer ser percebido. É assim como um pai, por exemplo, que gostaria que o filho dividisse os seus momentos com ele, assim também nós entendemos, nós temos Deus exatamente dessa forma. Um pai que quer que nós venhamos realmente dividir os nossos momentos com ele. E aí, você está disposto a dividir seus momentos com o pai? Você está disposto a trocar essas ideias, a conversar realmente com o pai? Deus, ele te ama, querido, ele tem um plano e propósito para você. Eu não sei com quantas pessoas exatamente estou falando, ou com quantas pessoas eu vou falar, porque eu não sei até onde essa palavra vai chegar. Mas eu quero dizer assim, querido, Deus, ele se preocupa com você. Pastor, mas eu já perdi esse, já perdi aquele, já perdi isso, já perdi aquilo. Querido, independente de qualquer coisa, Deus se preocupa com você. Pastor, mas minha situação está brava, pastor. Parece que tem uma nuvem negra em cima de casa. Querido, independente da nuvem, Deus se preocupa com você. Pastor, mas a minha vida está uma tragédia, só coisa ruim bate na porta da minha casa. Querido, Deus se preocupa com você. Você pode ter certeza disso. As coisas ruins, você pode ter certeza. A praga, por exemplo, o mato, não precisa plantar para ele nascer. Ele simplesmente nasce, até mesmo em meio ao asfalto. Ele dá um jeito de nascer. Mas a planta frutífera, a árvore frutífera, nós precisamos plantar e cuidar dela, para que ela não venha a morrer. E cuidar do fruto ainda, para que nós venhamos a desfrutar de tudo isso. Assim também é a nossa vida com Deus, querido. Nós precisamos plantar, assim, regar através de momentos de louvor, de adoração, de oração, de leitura, meditação na palavra de Deus, para que realmente nós possamos desfrutar desse fruto maravilhoso. E Deus tem coisas maravilhosas, querido, para cada um de nós. Você pode ter certeza disso, porque Deus é bom. Na sua essência, Deus é bom. E Deus, ele quer desfrutar da bondade dele com você. Tá bom, amado? E eu trouxe essa palavra rápida nessa noite de hoje, porque daqui a pouco o Paulo Vitor vai estar chegando aí também com o momento dele, né? Vai estar trazendo uma palavra também, o Paulo Vitor, daqui a pouco. E não sei se eu vou estar participando ou não sei o que ele preparou, mas ele está preparando, mas é certo que daqui a pouco ele vai estar trazendo a palavra também. Mas essa palavra é que eu trouxe para você nessa noite. E eu oro, querido, para você nesse momento, para que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus, tá bom, amado? Eu recebi alguns pedidos de oração nessa tarde, recebi alguns pedidos de oração já pela manhã. Eu gostaria de apresentar todos os nomes, querido, aqui nessa hora, nomes que foram apresentados, nomes que foram colocados aí, foram dados para nós. Eu gostaria de apresentar cada um deles em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus, desde já pela vida, pela sua vida, você que veio, você que está participando desse momento conosco. Mas eu quero apresentar, quero fazer uma oração nessa hora. Você permite que eu ore por você? Você permite que eu ore pela tua vida, pela tua causa, pela tua família? De repente eu não cite nomes, mas eu apresente as vidas que estão conectadas conosco agora. Se você puder, onde você está, eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Não sei se você tem essa liberdade. Se você tiver, sim, faça. Se você não tiver, nós respeitamos. Deus é um Deus que ouve a nossa oração da mesma forma. Mas eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração, se assim for possível nessa hora, em nome de Jesus. Se for possível, de repente você está na sala da tua casa, num lugar confortável, num lugar que, assim, bem tranquilo, sabe? Se for possível, eu gostaria de se não for pedir muito, que você fechasse os seus olhos nessa hora. Pode ser? Se puder, tudo bem. Se não puder, também não tem problema. Fica na paz, tá bom? Mas oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós sabemos, Deus, da Tua grandeza. Nós sabemos, Deus, do Teu poder, da Tua imensidão, da Tua bondade. Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que nunca desampara filho Teu. Nós sabemos, Deus, que o Senhor, principalmente em meio à adversidade, o Senhor é um general que nunca desampara os seus soldados em minha batalha. E o Senhor sabe, Deus, que nós estamos vivendo em batalha nesse mundo que nós estamos aqui, Pai. Aliás, não estamos nem vivendo, Senhor, nós estamos sobrevivendo. Nós vivemos, Deus, pela palavra que o Senhor libera sobre as nossas vidas, mas com relação ao mundo, Deus, nós praticamente sobrevivemos.
Então, Deus, eu apresento, Pai, cada pessoa diante do Senhor nessa noite. Eu apresento, Pai, cada família diante do Senhor nessa noite, que está representada, Pai, aqui nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, nessa hora, entra, Deus, em cada lar, entra em cada casa de família, Pai. Entra, Senhor, Deus, no coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Deus, na família, Senhor, em todos os parentes, Pai, todos os entes, Pai, eu declaro, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, todas as pessoas que têm lido essas ramificações, essa genealogia, Pai, eu te peço, estende, Deus, a tua bênção poderosa sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Assim como nós somos contagiados por pessoas que são bênção, Deus, assim também eu declaro, essas pessoas que estão sendo bênção, Deus, exatamente agora, que elas venham contagiar, Deus, em nome de Jesus, tantas outras pessoas no seu grau de parentesco nessa hora, em nome de Jesus. Deus, não sei quais são os problemas, Deus. Eu sei, Deus, que são pessoas ali suspeitas de Covid, pessoas com Covid, pessoas que estão até mesmo passando por depressão, pessoas que estão passando aí por até mesmo ansiedade, pessoas que estão passando, Senhor, nesse momento aí por desespero da alma, pessoas que estão passando, Senhor, por até mesmo pessoas que estão perdendo, Deus, até mesmo a esperança, Pai. Mas, Deus, eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, leva, Deus, e supre, Pai, toda e qualquer necessidade. Onde, Deus, houver, Senhor, a falta, Deus, seja de esperança, seja de amor, seja de compreensão, Pai, eu declaro, Pai, nessa hora, venha estar suprindo toda e qualquer necessidade, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu declaro, Pai, nessa hora, seja o supridor de cada filho teu, seja, Deus, a cada dia, assim, claro, que o Senhor sempre tem sido, mas eu declaro, Deus, que isso seja contínuo, Pai, nas nossas vidas mais e mais, seja, Deus, o mantenedor de cada filho teu, Pai, desses teus filhos que te adoram, que te louvam, que te exaltam constantemente, que são incansáveis, Pai, que todas as noites estão conosco nesse momento de palavra, nesse momento de oração. Eu declaro, Pai, nessa hora, abençoa cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque são teus. Esses foram aqueles que o Senhor comprou através de Jesus Cristo com o sangue precioso da cruz do Calvário. Eu declaro sobre a vida de cada um deles, Pai, que a provisão do Senhor, que a bênção do Senhor possa estar sobre eles, assim como está escrito que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Deus, eu te peço, declaro nessa hora, seja liberado do céu para a terra, Deus, nessa hora, Pai, toda e qualquer provisão sobre os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E deixa eu ver aqui, eu estou longe, sabe? Eu estou sozinho, estou longe aqui do meu transmissor. Bom, tem aqui comigo nossa amada irmã, como sempre, né? Nossa irmã Maria Antônia, está aqui conosco. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? E está conosco também Sônia Silva. Deus abençoe, Sônia, sua vida em nome de Jesus. Um abraço para ti, tá? E Deus abençoe também. Tem mais aqui conosco, tem mais alguém aqui conosco também. Maria Lúcia, Deus abençoe. Maria Lúcia, um abraço, tá bom? Deus abençoe. Fiquei contente de saber, tá bom? Que o Heitor tá legal, tá bem, né? Que Deus possa continuar abençoando também, ministrando a bênção do Senhor sobre a vida, né, da Larissa, sobre toda a família, em nome de Jesus, tá bom? E do Bruno, né? Toda a família lá em nome de Jesus, tá bom? Também temos pedido de oração, temos aqui também a vida da Patrícia Rodrigues. Deus abençoe, Patrícia, a sua vida em nome de Jesus, querido. Um abraço para ti, tá bom? E Érica Corrêa, Deus abençoe também sua vida, Érica. Um abraço para ti, tá bom? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os dias, às 18h40, às 7:20 da noite, todos os dias, todas as noites, aliás, nós estaremos aqui, sempre trazendo algo de Deus para a tua vida, sempre trazendo algo de bom. De repente, alguma pessoa pode até comentar assim, pastor, o senhor fala bênção, o senhor só fala coisa legal, o senhor fala, mas e aí, pastor? Querido, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu ser bem claro com você. Massacre, isso o mundo já faz com a gente. O mundo já massacra a gente o suficiente, não precisa de ninguém mais para massacrar a gente. Maltratado a gente já é pelo mundo lá fora, pelo sistema, pelos governos e tudo mais. A gente não precisa mais disso. O que o povo de Deus precisa é de consolo, é de conforto para o teu coração. O que o povo de Deus precisa é de ânimo. Aquilo que Jesus falou para os discípulos, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, você pode vencer também. Então, o que o povo de Deus precisa é isso, coragem. Existia uma canção que a gente cantava na igreja, bem quando a gente chegou, dizia assim, sem ter medo do amanhã, com coragem para lutar, com certeza Jesus irá te ajudar. É bem por aí, então nós precisamos de ânimo, coragem para viver a cada dia. Não se esqueça, querido, você nunca está sozinho, independente do momento da sua vida, tá bom, querido? Lembre-se que Deus está com você, o Espírito Santo está com você, tá bom, querido? Então sempre creia em Deus, nunca deixe de crer em Deus. Aconteceu uma coisa ruim, deixei de crer em Deus. Não, querido, não deixe de crer em Deus, não. É comum acontecer algo para nós que muitas vezes não nos agrada. Mas Deus continua com você por isso também, tá bom? As pessoas que te rodeiam não estão com você mesmo quando coisas desagradáveis acontecem?
Então Deus também está com você. Ainda que coisas desagradáveis venham a acontecer, Ele não vai deixar de estar com você por isso. Muito pelo contrário, Ele quer estar com você todos os dias, mesmo que coisas desagradáveis aconteçam, para mostrar que Ele é teu companheiro. Não é porque alguma coisa ruim que aconteceu que Deus vai se afastar. Isso não é companheirismo. Mas ainda que as coisas não boas venham a acontecer com você, o teu companheiro Jesus Cristo, Ele prometeu que estará com você todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, tá bom? E agradeço também minha irmã Vera Zanin, que está sempre conosco. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Meu irmão Luiz Zanin também. E minha irmã Maria, dá um abraço do meu irmão José do Carmo, tá bom? Dá um abraço nele aí também, Felipe. Patrícia, Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Aí também Davi, toda a família, também Valdeci, toda a família. Enfim, todo o pessoal que está sempre com a gente, Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz. O Marcos, o Marcão, com a Lena também, o pessoalzinho lá de casa, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá bom? Abraço, querido, Deus abençoe. E às 8 horas da noite, Paulo Vitor vai estar aí também trazendo uma palavra com você e para você e assim será, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, graça e paz. Até mais.